Daí, pessoal, mais uma resolução. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Bom, então no primeiro gráfico eu tenho o quê? Eu tenho as curvas, uma delas representando a receita, ou seja, é a entrada, né? É o valor acumulado pelas vendas dos itens aqui, né? Dos itens produzidos eu faço a venda, e o valor obtido nessa venda é a receita desta empresa. E aí eu tenho uma outra curva que representa o custo que essa empresa tem a partir da quantidade também desses itens produzidos. E diz que o lucro é definido pela diferença, receita menos custo, que inclusive é a forma mais intuitiva para se estabelecer o lucro de alguma coisa. Lucro realmente. Eu pego o valor todo acumulado com vendas, desconto aquilo que foi meu custo de produção, e essa diferença é o lucro, é aquilo que eu ganho além do meu custo. Pois bem, observa que eu tenho um gráfico, eu vou colocar aqui num formato de cor, deixa eu colocar essa cor vermelha aqui, para a receita. Vou colocar aqui, ó. Vou diminuir um pouco a espessura. E vou colocar na cor vermelha. Então, este gráfico aqui será o gráfico da receita. Gráfico vermelho. Mais ou menos isso, acho que vai ficar bom. Tá, então, o gráfico da receita, aquilo valor acumulado pelas vendas. E vou também colocar agora o gráfico do custo. Deixa eu pegar aqui. Colocar na cor verde. Coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mais ou menos, tá? Mais ou menos assim. Então observa que eu tenho a receita em vermelho e o custo em verde. Então, note que quando o custo estiver acima da receita, quer dizer, meu custo é maior que a receita, então eu tenho prejuízo. Então, significa que em toda essa região aqui, deixa eu colocar de uma outra cor. Toda esta região aqui, eu tenho prejuízo, custo acima da receita. Então, nota que esse prejuízo vai desde o 5 até o 15, ó. Todo esse período aqui, ó, de produção, de 5 a 15 itens produzidos, eu tenho prejuízo. Então, eu tenho que ter, na hora de olhar o gráfico, ele deve estar abaixo do zero, de 5 até 15. O único gráfico que tem esta configuração é a letra A. Observa aqui, ó, que aqui eu tenho a parte de baixo, aqui a parte negativa, lucro negativo, justamente entre 5 e 10. Todos os outros gráficos, entre 5 e 10, eu tenho situação positiva, eu tenho lucro positivo, eu tenho ganho. Então, obviamente, a única alternativa que satisfaz essa condição é a letra A. Então, só
fazendo essa análise bem simples, eu já consigo perceber que se trata da alternativa A. Ok. Por outro lado, também é possível de se observar o contrário, um raciocínio contrário, que a partir da produção de 15 peças, ou ainda de 15 até 30 peças, eu tenho a curva da receita acima do custo. Significa então que eu tenho lucro efetivo, né? Eu não tenho mais prejuízo, eu tenho lucro. Da onde até onde? De 15 até 30. Então, de 15 até 30 eu tenho lucro. Prejuízo aqui, ó, de 5 a 15, e de 15 a 30 eu tenho lucro, reforçando a ideia da alternativa A. Muito bem. Ainda sobre essa questão, dá para estabelecer um raciocínio complementar, porque eu consigo, inclusive, calcular numericamente esse lucro. Olha só, aqui, ó, desse 25 até esse 45, na posição 10 peças vendidas, então em 10 itens, em 10 peças vendidas, eu consigo uma diferença, eu consigo aqui um prejuízo, né? Não um lucro, mas um prejuízo de entre 45 e 25, eu consigo um prejuízo de 20, ou seja, é menos 20. Realmente, olha aqui, ó, nesse gráfico A, o meu prejuízo aqui, ó, é igual a menos 20. Faz todo sentido. Da mesma forma que o meu lucro na posição 25 peças vendidas, o lucro vai ser desde os 50 de receita, né, até um custo, um gasto de 10. Então, olha só, esse 50 menos 10 está me dando 40, está me dando mais 40, um lucro positivo de 40. Observa então aqui, que em 25 peças, realmente eu tenho, olha só, um lucro de 40. Então tem vários aspectos aí, gráficos e também numéricos, que me atentam, né, para a resposta na alternativa A. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Fico agradecido pela tua visita ao canal e até a próxima.